Então, na aula passada, a gente falou sobre interpolação polinomial, que consiste em você, dado que você tenha alguns pontos no plano cartesiano, e aí a interpolação polinomial consiste em você encontrar um polinômio que passe por esses pontos. Por exemplo, algo assim. E aí a gente viu que, dado n mais 1 pontos, existe exatamente um único polinômio de grau n que vai passar por esses n mais 1 pontos. Quer dizer, o polinômio de grau menor ou igual que n. E a gente viu também na aula passada que a gente consegue encontrar esse polinômio. Então, você vai ter um polinômio Pn de x, de grau menor ou igual do que n. Então, ele vai ser algo do tipo A0 mais A1x mais reticência mais a nx elevado a n. E aí a gente viu que esses coeficientes aqui, A0, A1, a n, a gente consegue encontrar resolvendo um sistema linear. Mas aí eu discuti que ia depender, né, da quantidade de pontos, do grau do polinômio que você vai obter, do tamanho da matriz que o sistema linear vai formar. A gente pode ter problemas numéricos que vai levar a uma solução imprecisa. Você vai encontrar um polinômio que não necessariamente satisfaz o que a gente quer, né? Que é f de xk igual a Pn de xk. Então, esse método de você resolver o sistema linear pode ocasionar muitos erros numéricos. E aí a gente vai ver nessa aula o que a gente chama de forma de Lagrange, que basicamente é uma fórmula que te dá o polinômio já, sem precisar resolver sistema nenhum. Então tem uma fórmula que te dá a expressão do polinômio de forma direta. Então, suponha que você tenha n mais 1 pontos, x0, x1 até xn, todos eles distintos, e vamos chamar de yi igual à imagem do xi, ou seja, igual a f de xi, com i variando de 0 até n. Então a gente já viu que, na aula passada, que existe e é único o polinômio de grau menor ou igual do que n, que a gente está chamando aqui de Pn de x, que interpola a função f nesses pontos de x0 a xn. E dizer que interpola significa dizer que Pn de xi é igual a yi para cada i variando de 0 até n. Lembrando que o yi é exatamente o f de xi. Ou seja, esse polinômio ele coincide com a função f, pelo menos nesses n pontos aqui.
Então a gente sabe que esse polinômio aqui existe e é único. Então, seja Pn de x esse polinômio que existe e que a gente, a princípio, só sabe calcular através de resolução de um sistema linear. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar escrever esse polinômio Pn de x como sendo o y0, que vai ser o f de x0, multiplicado por um certo L0 de x, que a gente vai discutir o que propriedades que esse L0 de x tem que satisfazer, mais y1, que é a imagem do x1, multiplicado por um outro polinômio L1 de x, mais reticência, até o yn, que é a imagem do xn, multiplicado por um outro polinômio Ln de x. E sendo que todos esses polinômios aqui, ó, L0 de x, L1 de x, até Ln de x, são todos polinômios de grau n. Então a gente quer conseguir escrever esse polinômio Pn de x utilizando esse formato daqui. A questão é, será que isso é possível? Então a gente quer que essa condição aqui ela seja satisfeita. Então olha só, a gente quer que o Pn de xi seja igual ao yi. E observe que aqui, né, multiplicando esses polinômios aqui de grau n, o que a gente tem? A gente tem exatamente as imagens dos xi's. E aqui ó, eu coloquei de propósito aqui evidenciando o yi, que é exatamente o yi que tem que aparecer aqui. Então, seria interessante se a gente conseguisse definir esses polinômios aqui de modo que L0 de xi, vou botar aqui, de modo que isso aqui, né, o L0 aplicado no xi seja igual a zero, esse daqui, né, o Ln de xi seja igual a zero, e assim com os outros também, com exceção desse daqui que acompanha o yi. A gente gostaria que ele fosse igual a 1. E isso vale para qualquer i. Por exemplo, se eu pegar e calcular o Pn de x0, isso aqui vai ser y0 L0 de x0 mais y1 L1 de x0 mais reticência mais yn Ln de x0. E a gente quer que isso aqui seja igual a y0. Então, novamente, basta pegar, se a gente conseguir, né, fazer com que esse L1 de x0 aqui seja igual a zero, até o Ln de x0 também igual a zero, e aí só o daqui que vai ser igual a 1. Então, se a gente conseguir encontrar esses polinômios Lk de x que satisfaça isso, a gente consegue exatamente o nosso polinômio. E a gente tem certeza que esse polinômio, né, caso a gente consiga encontrar esses L's aqui, esse polinômio resultante aqui vai ser o mesmo que a gente encontraria resolvendo o sistema linear. Por quê? Ninguém sabe por quê? Se a gente conseguir encontrar esses LK de x, esses LK de x aqui, que satisfaça isso que eu acabei de discutir aqui agora, o polinômio Pn de x, que a gente definiu dessa forma, ele vai ser exatamente o mesmo polinômio que a gente encontraria resolvendo o sistema linear que a gente viu na aula passada. A questão é por que vai ser o mesmo? Exatamente. E aí, né, como a gente viu, né, que a gente quer encontrar esses LKs de grau n,
Então, se eu pegar e fizer uma combinação de polinômios de grau n, o resultado vai ser um polinômio de grau menor ou igual do que n. Não tem como aparecer aí um x elevado a n mais 1 ou x elevado a n mais 2. Se eu faço uma combinação linear de polinômios de grau n, o resultado vai ser um polinômio de grau menor ou igual do que n. Pode ser igual a n ou pode ser menor do que n, porque possa ser que algum x elevado a n cancele um outro x elevado a n e você termine com um polinômio de grau menor do que n. Mas, no geral, você tem garantido que o grau é menor ou igual do que n. E aí, como o Arthur falou, né? Como esse polinômio ele é único, só existe um polinômio de grau menor ou igual do que n que interpola esses pontos aqui, né? Que interpola a função f nesses pontos. Então, se a gente conseguir encontrar esse LK de x que satisfaz isso, então o polinômio resultante vai ser exatamente o mesmo polinômio que a gente encontraria resolvendo o sistema linear. Então, vamos ver se a gente consegue definir, por exemplo, um polinômio L0 de x que satisfaça o seguinte: L0 de x0 é igual a 1, L0 de x, L1, melhor, tá. L0 de x1 igual a 0, L0 de x2 igual a 0, e assim por diante, até o Ln, ou melhor, o L0 de x0, ou melhor, aqui é um 2, L0 de xn igual a 0. Então, vocês entenderam, né? Eu quero encontrar esse polinômio aqui, de grau n, que satisfaça essas exigências. Ou seja, ele aplicado no x0 tem que ser 1, e ele aplicado no x1, no x2, até o xn, tem que ser tudo 0. Ou seja, esse polinômio de grau n, ele vai ter exatamente n raízes, sendo que as n raízes vai ser o x1, o x2 até o xn. E no x0 ele vai valer x1. Então vamos ver como a gente pode definir esse polinômio L0 de x. Então, assim, se a gente já sabe que esse polinômio de grau n, ele tem exatamente n raízes, e as raízes dele é x1, x2, xn, então você já consegue escrever ele de forma fatorada. Então, ele vai ser uma constante. Então, vamos escrever o polinômio L0 de x de forma fatorada. Vai ter uma constante multiplicado por x menos a primeira raiz, que é x1, vezes x menos a segunda raiz, que é x2, assim por diante, vezes x menos a enésima raiz, que é xn. Então, basta agora a gente encontrar o a. Então, assim, a gente já sabe que esse polinômio aqui, ele é um polinômio de grau n, de modo que L0 de x1 é 0, L0 de x2 é 0, até o L0 de xn é igual a 0. Então, a gente já sabe que esse polinômio ele satisfaz essas propriedades aqui. Agora, só falta a gente encontrar esse a de modo que ele também satisfaça essa propriedade. E aí isso aí é fácil, né? A gente calcula o L0 de x0. Aqui vai ser o quê? Vai ser
A vezes x0 menos x1 vezes x0 menos x2, reticência, vezes x0 menos xn. Então, eu só substituí o x0 aqui no lugar do x, e eu obtive o L0 de x0. E a gente quer que isso aqui seja quanto? Seja igual a 1. Então, basta a gente agora isolar o A, que a gente vai encontrar que o A tem que ser igual a... Então, 1 sobre x0 menos x1 vezes x0 menos x2, reticência, vezes x0 menos x1. Então, esse tem que ser o valor de A. Se o valor de A for igual a esse daqui, então o L0 de x0, além de satisfazer essas propriedades aqui, ele também vai satisfazer que o L0 de x0 vai ser igual a 1. Então, resumindo, o L0 de x vai ser igual a x menos x1 vezes x menos x2, reticência, vezes x menos xn, tudo isso dividido por x0 menos x1, x0 menos x2, reticência, x0 menos xn. Então, já conseguimos achar quem é o L0. Agora, bora tentar ver quem que teria que ser o L1. Então, a gente quer agora encontrar um L1 de x, de modo que o L1 de x1 tem que ser igual a 1. Mas o L0 de x1, ou melhor, o L1 de x0 tem que ser igual a 0. Aí pula o 1, né, e vai para o 2 agora. O L2 de... Melhor, o L1. Fico trocando. O L1 de x2 tem que ser igual a 0. O L1 de x3 tem que ser igual a 0, reticência, até o L1 de xn tem que ser igual a 0. Beleza. Então, como é que tem... Então, a gente já sabe que o polinômio L1 de x, ele é um polinômio de grau n, e a gente tem exatamente as n raízes dele, que são todos os valores de x que você tem, com exceção do x1, você remove o x1. Então, todo o restante, o x0, x2, x3, x4 até xn, todos eles são n raízes desse polinômio L1 de x. Então, de forma análoga que a gente encontrou esse L0 de x, a gente também vai encontrar o L1 de x. Então, ele vai ser igual a x menos x0, x menos... E aí não pode ser o x1, tá? Agora tem que ser o x2. X menos x3, e assim por diante até o x menos o xn. Tudo isso dividido por... Então a gente pode fazer algo parecido com o que a gente fez aqui, né? A gente precisa que o L1 de x1 tem que ser igual a 1. E aí a gente substitui aqui o x1 aqui, multiplicado por uma constante, né? Tudo isso igual a 1. E a gente vai achar que essa constante A tem que ser igual a 1 sobre x1 menos x0
x1 menos x2, x1 menos x3, reticência, x1 menos xn. Basicamente, você repete o que está aqui em cima, só que substituindo x por x1. E aí, de forma geral, vamos agora falar da fórmula geral do LK de x. Então, você tem um k entre 0 e n, e aí o polinômio LK de x, ele vai ser igual a x menos x0, reticência, x menos xk menos 1, x menos xk mais 1, reticência até x menos xn. Então, o que foi que eu fiz aqui? Observa que no L0 eu pulei o x menos x0. Ele não apareceu aqui em cima, já que o x0 não é raiz desse polinômio. Aí no L1, o que foi que eu fiz? Eu escrevi aqui o x menos x0, aí eu pulei o x menos x1, já que x1 não é raiz desse polinômio, e aí eu fui direto para o x menos x2. Então a gente sempre pula o xi com i igual a esse valor que está aqui no índice. Então, como aqui eu tenho k, eu vou começar aqui no x menos x0, aí eu vou continuar. Aí quando eu chegar no k menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar o que seria o x menos xk, esse daqui eu vou ignorar, e vou continuar a partir do sucessor dele, que é o x menos xk mais 1. E aí eu prossigo até chegar no x menos xn. E aí, para o denominador, a gente vai simplesmente repetir o que está em cima, só que substituindo o x por xk. Então, você vai ficar com xk menos x0, reticência, xk menos xk menos 1, xk menos xk mais 1, reticência até xk menos xn. Então esse vai ser o polinômio xk de x, ou melhor, LK de x. Então uma vez que a gente conseguiu definir esse polinômio aqui, ó, que satisfaz que o LK de xk é igual a 1 e o LK de xi com i diferente de k é igual a 0, então a gente conseguiu o nosso polinômio desejado. Esse polinômio vai ter exatamente grau menor, vai ter grau menor ou igual do que n, e além disso, ele vai coincidir com a função f que nós estamos interpolando nos pontos x0, x1, x2 até xn. Alguém tem alguma dúvida? Então, assim, é claro que se a gente, uma vez que a gente encontrou esses polinômios LK de x, então aqui você vai ter que a expressão do Pn, né, vai ser y0 vezes um polinômio de grau n, mais y1 vezes um polinômio de grau n,
e assim por diante até yn vezes um polinômio de grau n. Vai ficar uma expressão gigantesca. Às vezes esse polinômio ele pode ter até grau 1, sendo que n é igual a 1000. Mas aí você vai ter lá uma combinação de 1000 polinômios de grau n, uma expressão gigantesca, sendo que se você fosse simplificar essa expressão aí, no final das contas você obteria um polinômio de grau 1, assim. Então, assim, se a gente fosse querer escrever o Pn de x igual a 0 vezes a 0 mais a 1x mais reticência até a n x elevado a n, então a gente teria que fazer um bocado de conta aqui para poder chegar aqui. Mas normalmente, a gente vai usar esse polinômio, né, no computador, e a gente quer simplesmente calcular, tipo assim, agora eu quero calcular uma aproximação para um certo f de x que eu não tenho. Então você vai calcular, na verdade, você vai aproximar isso aqui utilizando o Pn de x. E aí você está interessado em calcular esse número daqui. Então você não precisa pegar esse polinômio aqui e escrever dessa forma daqui. Basta simplesmente calcular o L0 de x. Então você vai calcular o L0 de x, o L1 de x, o L1 de x, o Li de x, o Ln de x. Então você vai calcular esses n mais 1 polinômios aqui, avaliado nesse x que você quer aproximar a função f, e aí depois você vai fazer uma combinação desses valores obtidos utilizando os pesos y0, y1, y2, yi e até yn, e aí você vai conseguir obter o valor disso daqui. Então você vai fazer, muito provavelmente você vai fazer muito menos conta do que resolver o sistema linear, e isso vai fazer com que você cometa menos erros numéricos devido à aritmética de ponto flutuante. Entenderam? Então essa é a grande vantagem dessa forma de Lagrange para o polinômio de interpolação. Aí você pode resumir a escrita desse Pn de x como sendo Pn de x igual ao somatório com k variando de 0 até n de yk vezes lk de x.
Então, nesse exemplo, vamos fazer um exemplo teórico. Não vamos dar valores numéricos aos pontos que a gente vai utilizar, mas suponha que você tenha dois pontos quaisquer e você quer interpolar esses dois pontos. Então, aqui nesse caso, você tem dois pontos e você vai interpolar com um polinômio de grau menor ou igual que 1. E a gente vai tentar ver se a expressão que nós vamos obter, ele vai coincidir com a expressão que nós conhecemos para a equação de uma reta que passa por dois pontos dados. Nós essa forma lá, né? Então, é uma complexidade enorme que do sistema de reatos com sistemas lineares, ou está mesmo, só muda na forma de trabalhar? Não, tem você vai fazer menos contas para poder achar os valores. Isso vai fazer com que você cometa menos erros numéricos. Entendi. Mas a gente vai ver que ainda tem um melhor do que o de Lagrange. Então, por exemplo, na interpolação linear, a depender da sua precisão lá de pontos flutuantes, você pode achar um polinômio que ele não vai coincidir com a função f nem mesmo nos pontos que foram dados, sabe? Que nem a gente viu na aula passada, se tiver pontos flutuantes com apenas 3 casas decimais, com aproximação para 3 casas decimais, na hora de você resolver o sistema linear. Então, mas assim, esse daqui, no mínimo, tipo assim, você tem garantido que na hora de você calcular nos pontos que foram dados, eles vão coincidir de fato. O polinômio é feito para isso. Exatamente. Que assim, né, teoricamente, o polinômio que você obtém resolvendo o sistema linear é o mesmo, que de fato ele vai coincidir nesses pontos que foram dados. Mas a grande questão é que, devido aos erros numéricos, você pode obter, na verdade, uma aproximação do polinômio que não vai coincidir exatamente nos pontos que foram dados. Então, beleza. Nós temos aqui dois pontos teóricos, aqui x0 f de x0 e x1 f de x1. Aí isso aqui, né, a gente vai fazer uma interpolação polinomial, mas aqui, né, quando o n, que nesse caso é igual a 1, você vai ter um polinômio de grau menor ou igual do que 1, ou seja, uma função linear. Aí nesse caso você chama simplesmente de interpolação linear, em vez de chamar de interpolação polinomial. E aí, usando a forma de Lagrange, a gente tem o seguinte. O nosso polinômio, que vai ser P1 de x, é igual a y0, L0 de x, mais y1
L1 de x, onde L0 de x é igual a x menos x1 sobre x0 menos x1. Então lembra que esses polinômios, né, LK de x, normalmente a gente teria aqui um produto de diversas parcelas, né? Mas como aqui nesse caso o n é igual a 1, então acaba que você vai ter somente uma parcela aqui, que aí você teria, né, você elimina o x menos x0, já que a gente está aqui com k igual a zero, então você elimina isso aqui, e fica só o x menos x1, e aqui você pega o de cima e substitui o x aqui por x0 aqui embaixo. E de forma análoga, o L1 de x vai ser igual a x menos x0 sobre x1 menos x0. Beleza. Então, nesse caso, o nosso polinômio P1 de x vai ser o y0 multiplicado por... Aqui, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1, então eu não vou alterar nada. Eu só vou trocar aqui a ordem da subtração. Então eu vou ficar com x1 menos x sobre x1 menos x. O objetivo foi para poder aqui ficar com o mesmo denominador do que aqui, para poder a gente juntar depois. Então, beleza. Então, isso aqui foi o y0 vezes o L0 de x. Agora... Oi? Assim. Obrigado. Então, isso aqui foi o y0 vezes o L0 de x. Agora eu vou fazer o y1 vezes o L1 de x. Então, vai ficar igual a y1 vezes x menos x0 sobre x1 menos x0. E a gente pode juntar isso aí tudo numa única fração, e você vai ter P1 de x igual a x1 menos x vezes y0 mais x menos x0 vezes y1 sobre x1 menos x0. Isso aí é uma das muitas formas da equação da reta que passa por dois pontos.
Então aqui nós temos alguns dados, nós temos 3 pontos, menos 1, 4, 0, 1 e 2, menos 1. E vamos encontrar o polinômio que interpola essa função através desses pontos, utilizando a forma de Lagrange. Então, pela forma de Lagrange, nós vamos ter um polinômio de grau menor ou igual do que 2, então você vai ter o P2 de x igual a y0 vezes L0 de x mais y1 vezes L1 de x mais y2 vezes L2 de x. Então, primeiro que esses y0, y1 e y2 aqui vai ser o 4, o 1 e o menos 1. E o L0 de x vai ser igual a x menos x1 vezes x menos x2 sobre x0 menos x1 vezes x0 menos x2. E aí, substituindo os valores, o x1 é 0, então você vai ter x menos 0. O x2 é 2, então você vai ter x menos 2. Sobre... E aí, o x0 é menos 1, então você vai ter menos 1. Então, x0 menos x1, então você vai ter menos 1 menos 0. Vezes o x0, que é menos 1, menos o x2, que é 2. Isso aqui dá x² menos 2x sobre 3. E aí, seguindo de forma análoga, nós vamos achar o L1 de x. Vai ser igual a x menos x0 vezes x menos x2. Então, nós pulamos o x menos x1, que estaria aqui no meio, sobre x1 menos x0 vezes x1 menos x2. E aí, substituindo os valores que nós temos, nós vamos ter x0 é menos 1, então vai ficar x menos menos 1, que vai ficar x mais 1. O x2 é 2, então vai ficar x menos 2. Tudo isso sobre o x1, que é 0. Então vai ficar 0 menos menos 1, que vai ficar mais 1. Então vai ficar 0 mais 1. E 0 menos 2. E isso vai dar igual a x² menos x menos 2 sobre menos 2. E por fim, o L3 de x vai ser igual a... Melhor, L2, isso. O L2 de x vai ser igual a x menos x0 vezes x menos x1. Então, nós ignoramos o x menos x2. Ou o x... Não, x menos x1. E aí nós ignoramos o x menos x2. Então, tudo isso sobre
x2 menos x0 vezes x2 menos x1. E aí, substituindo os valores, então, o x0 é menos 1, então vai ficar x mais 1, vezes o x menos x1, que é 0, então vai ficar x menos 0. Tudo isso sobre x2 é 2, então vai ficar 2 menos x0, que é menos 1, então vai ficar 2 mais 1, que é 3. Multiplicado por x2, que é 2, menos x1, que é 0, vai ficar 2 menos 0. E isso vai dar x² mais x sobre 6. Assim, na forma de Lagrange, P2 de x vai ser igual a o y0, que é 4, multiplicado por L0, que é x² menos 2x sobre 3, menos 2x sobre 3, agora mais o y1, que é 1, então você vai ter mais o y1 multiplicado pelo L1 de x, que é x² menos x menos 2, x² menos x menos 2, sobre menos 2. E aí, mais o y2, que é menos 1, multiplicado por o L2 de x, que é x² mais x sobre 6. Então, esse é o P2 de x. Aí, caso você queira agrupar, né, os termos semelhantes, x², x, e você vai obter E esse exemplo dessa interpolação aqui, ele é exatamente o exemplo que nós vimos na aula passada e que nós encontramos utilizando a resolução do sistema linear. E o polinômio que a gente achou foi exatamente esse daqui. Então, só meio que comprovando, né, ou melhor, só meio que fortalecendo o que a gente já sabia. Melhor, confirmando o que a gente já sabia. Então, essa foi a forma de Lagrange. Agora vamos falar sobre a forma de Newton.
Então, olha só. A gente viu que a forma de Lagrange, nós tínhamos n mais uma constantes, que é justamente os valores de f de x0, f de x1, até f de xn. E cada uma das constantes estava multiplicando por um polinômio de grau n. Então, na hora de você fazer as contas, você teria que, basicamente, lidar em cada parcela. Então, você tinha n mais uma parcelas desse tipo daqui, né? Tipo assim, uma constante vezes um polinômio. E em cada uma dessas parcelas, você teria que fazer n produtos. Então você teria que fazer um bocado de continha aqui para poder resolver, para calcular o Pn de um certo valor x. Só que aí a forma de Newton, ele simplifica um pouco as coisas, no sentido de que, bom, aqui no primeiro termo vai ser só uma constante que vai ser igual para qualquer valor de x que você colocar aqui. Agora, aqui no segundo termo, você vai ter simplesmente um polinômio aqui de grau 1. Então, você vai fazer somente o D1 vezes o x menos o x0. Aqui no segundo, você vai fazer simplesmente o D2 vezes um outro produto aqui, o x0 menos x1 vezes o x menos x1. E assim por diante, aí somente no último termo que você vai ter, além do dn aqui, você vai ter mais n fatores aqui para um produto. Então você vai ter um produto com n fatores. Então nisso aqui, né, em vez de você ter n mais um produtos, n mais um produto em cada uma dessas parcelas, você vai começar com um valor fixado, mais um produto entre dois termos, um produto entre três, um produto entre quatro, assim por diante, até um produto entre n mais um termos. Então, só no último que você vai realmente fazer n mais um produtos, sendo que no de Lagrange, você fazia n mais um produtos em todos esses termos aqui. Então, essa forma de Newton aqui, ele simplifica bastante, ele diminui bastante a quantidade de contas. E agora a questão toda é a gente definir o que são esses termos que você vai ter que multiplicar aqui. E aí, para isso, nós vamos ter que definir o operador diferenças divididas. Então vamos lá, a gente vai definir recursivamente o que é esse operador
diferenças divididas. Então você vai começar com a ordem 0. Então se você vai ter esse operador, você vai ter diversas ordens. Então você começa com a ordem 0, que vai ser, eu vou definir aqui f, e aí olha só, eu vou colocar um colchete em vez de colocar o parêntese usual da função aqui. Então o fx0 aqui vai ser igual o próprio f de x0. Então eu estou definindo esse valor aqui diferente, usando esse colchete aqui, para ser a própria função. Então até aqui eu não fiz nada demais. Isso aqui a gente chama de... A gente fala que isso aqui tem ordem 0. Beleza. Agora vamos definir o f. Aí eu vou abrir um colchete e agora eu vou colocar dois valores, x0, vírgula, x1. Fecha colchete. Isso aqui vai ser igual a o f, abre colchete, x1, fecha colchete, menos o f, abre colchete, x0, fecha colchete, sobre x1 menos x0. Então, olha só o que eu fiz aqui. Eu usei o operador de ordem 0 para definir o operador de ordem 1. Então, assim, o operador de ordem 1, né, entre x0 e x1, ele vai ser o operador aqui de ordem 0 no x1, menos o operador de ordem 0 no x0, dividido por x1 menos x0. Então, eu utilizei o que eu defini anteriormente para poder definir esse segundo aqui. Mas aí, nesse caso aqui, isso aqui é simplesmente f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Então, isso aqui é a ordem 1. Beleza. Agora eu vou definir o operador de ordem 2. Então, eu vou ter aqui um f, abre colchete, e agora eu vou colocar o x0, x1 e x2. Então, o que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser igual a o f de x1, x2, menos o f x0, x1. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, né? Eu eliminei o primeiro, peguei isso aqui e botei aqui, ó. Aí depois eu eliminei o último, aí eu peguei isso aqui e botei aqui, ó. E é que nem a mesma coisa que eu fiz isso aqui, ó, é o mesmo padrão, ó. Aqui eu eliminei o primeiro, aí peguei isso daqui e botei aqui. Aí agora eu eliminei o segundo, peguei isso daqui e botei aqui, ó. Então, segui o mesmo padrão. E tudo isso dividido pelo último termo menos o primeiro termo. Então, aqui é o x2 menos o x0. Tranquilo? Então, isso aqui vai ser o de ordem 2. E vai filtrar de ordem 2, é x0, x2. Então, isso aqui, você observa que tem um colchete aqui, né? Não é a função em si. Aqui é x1. É.
Beleza. Agora vamos tentar definir o de ordem 3. Então, F, aí eu vou ter x0, x1, x2, x3. Alguém tem algum palpite? Qual vai ser a definição desse daí? Exatamente. Menos o F de x0, x1, x2. Dividido por... Vou pegar o último termo, x3, menos o primeiro termo, que é x0. É sempre o último menos o primeiro. Aqui foi o último menos o primeiro. Aqui foi o último menos o primeiro. E aqui é a mesma coisa. O x3 menos o x0. Então, isso aqui é o de ordem 3. E aí, isso aí segue até o de ordem n, que aí vai ser o f de x0, x1, reticência, até o xn. Isso aqui vai ser igual a... Então, você vai eliminar o primeiro aqui e vai escrever o f desses aqui, ó, do x1 até o xn. F de x1, x2 até o xn. Menos, agora eu vou eliminar o último aqui, e aí eu vou do x0 até o xn menos 1. Então, vou ter o f de x0, x1, até o x n menos 1. E tudo isso dividido por o último termo, que é o xn, menos o primeiro termo, que é o x0. E esse é o de ordem n. Alguma dúvida nessa definição?
Então, isso aí que a gente acabou de definir agora é a diferença dividida de ordem k da função f de x sobre os k mais 1 pontos x0 até xk. Então, isso aqui é algo que vai ser necessário para poder a gente encontrar quem são esses valores aqui nessa forma de Newton aqui. E aí a gente vai continuar isso aqui na próxima aula.